Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz de Cristo alcance teu coração. Hoje é sábado, dia 28 de agosto, e nós celebramos a festa de Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja. Vale a pena você tirar alguns minutos depois da nossa reflexão ou ao longo do seu dia para você ler na internet, ou ver algum vídeo, ou então assistir o filme da vida dele, porque Santo Agostinho, ele é um dos grandes santos da igreja e que Deus usou generosamente para dar para a nossa fé fundamento, racionalidade e profundidade espiritual. Então nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que ele fez na vida de Santo Agostinho, porque ainda que você não conheça nada da vida dele, a nossa fé bebe de tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele. Para que o Senhor faça na nossa, eu te convido a estes minutos de oração. Se coloque na presença de Deus e reze junto comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, como Agostinho nós queremos te amar. Por isso vos pedimos que a tua palavra converta o nosso coração e faça-o arder por amor a vós, para que lhe sejamos fiéis e dóceis e o Senhor seja a força da nossa vida. Amém. Para este dia, ouçamos o Evangelho narrado por São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse ao Senhor: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós já sabemos que Jesus usa de parábolas para falar das coisas grandes do reino dos céus. Deus usa de uma linguagem simples e profunda para que nós possamos compreender tanto o que Ele é, quanto o que Ele espera que nós nos tornemos. E esta parábola começa dizendo de um patrão que foi viajar para longe, para o estrangeiro. Então a esse patrão nós devemos olhar para ele e ver nele a figura de Jesus. Porque Jesus, ele vai para longe. Através da sua cruz, morte e ressurreição e a ascensão aos céus, é esta viagem
que Jesus está nos falando. Mas antes dele ir para a glória dos céus, ele chama aqueles que são seus servos e lhe confia os seus bens. A palavra diz, que o patrão chamou os empregados e distribuiu os seus bens, a sua riqueza, tudo aquilo que ele tinha, porque talento, no sentido literal da parábola, ele equivale a uma medida de ouro. Há, entre os especialistas, uma medida de um talento equivale de 35 a uns 50 e qualquer coisa quilos de ouro. Olha o valor de um talento. E o patrão dá para os empregados isso. É um ato de confiança, é um ato de amor, é um ato de generosidade. Este talento, meus irmãos, nós, sabendo que o patrão é Jesus e que o servo que ele chama é você, sou eu, então nós precisamos compreender. O Senhor enriqueceu a tua vida com a graça e o bem que é dele. O Senhor colocou em tuas mãos uma riqueza do seu amor. O amor de Deus é a nossa maior riqueza. O amor de Deus é o ouro, essa preciosidade que nós recebemos dele. É claro que quando nós falamos isso, nós também podemos, em paralelo, compreender que estes bens que o Senhor nos dá, esses talentos, eles são bens espirituais. A fé, a esperança, a salvação, a misericórdia, são tantas as riquezas que Deus nos dá espiritualmente, mas não só, ele também nos dá os bens humanos, os aptidões que você tem. Tem gente que canta bem, tem gente que lê bem, tem gente que cozinha bem, tem gente que é bom para ler, tem gente que é disponível para ajudar o outro. Cada um de nós vamos recebendo de Deus essas aptidões, esses talentos, esses dons. Sabe aquilo que você sabe fazer bem feito? Aquilo que é um talento, que é um dom que Deus te deu? É uma riqueza do seu amor. Então a riqueza espiritual, a riqueza humana, também a riqueza material. Aquilo que você é, o seu corpo, por exemplo, é dom de Deus. É riqueza do amor que ele te concede. Os bens que você vai ao longo da vida conquistando, claro, nós temos toda uma questão sociológica, mas tudo aquilo que você vai ao longo da sua vida conquistando, vencendo as dificuldades, vencendo os limites deste tempo e etc., é dom de Deus. O tempo disponível que você tem, a vida, o dia de hoje, meus irmãos, é uma riqueza que Deus está colocando nas tuas mãos. E veja, a palavra diz que o Senhor distribuiu os talentos, os dons, as virtudes, sejam elas espirituais, sejam elas humanas, sejam elas materiais, conforme a capacidade. Se Deus está te dando, se Deus te deu e se Deus te der, é porque Ele sabe que você vai saber administrar bem. Porque a grande pergunta que hoje esta parábola coloca no nosso coração, em que Jesus quer que a gente pense é: o que você está fazendo com as coisas que Deus está te dando? Deus coloca em nossas mãos todo o tempo a riqueza do seu amor. Então, diante dessa pergunta, a parábola nos convida a duas atitudes. A primeira é a gente tomar posse daquilo que o Senhor nos dá sem medo. Muitas vezes, na vida em comunidade, o padre faz um convite para alguém: ô irmão, ô irmã, você não quer servir em tal ministério? E a pessoa tem o talento, e a pessoa tem as aptidões, e a pessoa tem a disponibilidade, a pessoa tem tudo o que ela precisa para servir. Mas o que acontece? O medo paralisa. Então, mesmo ela tendo recebido de Deus a graça, ela não consegue trabalhar, ela não consegue multiplicar, porque ela não tomou posse. O medo a impediu de tomar posse. Mas o padre está dando o exemplo da vida em igreja, mas para tudo na tua vida. Quantas coisas que você sabe que você é capaz, que você recebeu de Deus, que você precisa para ir lá, para fazer, para multiplicar, para crescer, mas que o medo te paralisa? Irmão, irmã, acorda! Não deixa o medo dominar teu coração, não deixa o medo fazer você desperdiçar a graça que o Senhor está te dando, não! Toma posse, o que Deus te deu
é teu. Não importa se você recebeu 1, não importa se você recebeu 2, não importa se você recebeu 5. O que importa é que aquilo que Deus te deu é o suficiente para você crescer, multiplicar, frutificar e tudo aquilo que o Senhor espera de você. Então toma posse. Foi Deus que te deu? É para você. Então coragem, vai trabalhar, não fica parado. Diante desta posse que a gente toma, então nasce a segunda atitude, que é o comprometimento. Então eu tenho um dom, eu tenho um talento, eu tenho que ter um compromisso com aquilo. Então o Senhor me deu o dom de ser padre, então eu tenho que ter um compromisso com isso. Eu tenho que multiplicar, eu tenho que trabalhar, eu não posso querer guardar, eu não posso ter preguiça. Porque quando o patrão volta e aquele que tinha recebido só um talento e ele enterrou por causa do medo, o patrão chama ele o quê? Servo mau e preguiçoso. Ele não se comprometeu com aquilo que ele tinha, não. O medo que o impediu de ir também fez ele ficar descomprometido. E aí, meus irmãos, quando nós não tomamos posse e quando nós não nos comprometemos com aquilo que o Senhor nos deu, nós corremos o risco de cair numa vida vazia e triste. Porque no final do evangelho, aquele que não multiplicou o que o Senhor tinha lhe dado, perdeu o que tinha e não foi convidado para participar da alegria. Porque todos aqueles que tomaram posse do talento recebido e trabalharam com compromisso, com dedicação e com fidelidade, além de receberem a recompensa, foram convidados pelo Senhor. Servo bom e fiel, vem participar da minha alegria. Olha isso, meus irmãos. Nós ouvimos essa parábola sem perder a perspectiva da reflexão desses últimos dias, que é o final dos tempos. Mas nós estamos falando da alegria que virá no último dia, mas da alegria que nós experimentamos cada vez que a gente toma posse da graça que o Senhor nos dá. E não a desperdício, mas com compromisso faz ela crescer, se multiplicar. Multiplica as bênçãos que Deus lhe deu. Diga sim, a tal maneira e compromisso que você vai poder dizer como São Paulo disse um dia: em mim, a graça de Deus não foi desperdiçada. Então a gente precisa parar e pensar. O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? Eu estou comprometido? Eu tomei posse? Ou eu estou desperdiçando? Não desperdiça não. É riqueza de Deus para a tua vida. E Deus, que deu conforme a sua capacidade, deu também como um caminho de alegria e para que você esteja preenchido. Não se torne vazio e não perca a alegria que vem de Deus. Senhor nosso Deus, eu tomo posse do talento que o Senhor coloca em minhas mãos. Eu tomo posse desse dia, Senhor, como um ato do teu amor e me comprometo com ele. Ajudai-me, Senhor, para que eu trabalhe fielmente e seja um servo bom e fiel. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você é novo aqui no canal, eu convido você para fazer parte dos grupos no WhatsApp, porque assim você não corre o risco de esquecer da homilia, porque eu vou mandar diretamente nesse grupo e você vai receber no seu celular. Aqui na descrição do vídeo tem o link para o qual você pode entrar. Padre, lembra? Segunda a sábado nós nos encontramos para ouvir a palavra de Deus. E domingo? Domingo você vai na missa, ouvir lá, junto com a comunidade, a palavra do Senhor. Tenha um bom final de semana.